Meus irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida. Nesta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, dia 24 de abril, e na qual nós lemos o evangelista São João no capítulo 6, versículos do 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo pão que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Iniciamos mais uma semana nesta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, onde nós somos convidados a continuar meditando o evangelista São João no capítulo 6. Se nós nos recordarmos muito bem, na última sexta-feira, víamos justamente Jesus que cumpria o sinal que nós comumente o chamamos da multiplicação dos pães. Quando tomando os 5 pães de cevada, os 2 peixes, ele manda que a multidão se sente e ali dá de comer a toda aquela multidão. Hoje vemos Jesus então que vai para o outro lado do mar e quando a multidão percebe que Jesus não está mais ali, vai ao seu encontro. E indo ao seu encontro questionam: mas quando viestes para cá, que nós não pudemos ver, que não nos avisastes, que não soubemos que virias para cá? E a resposta de Jesus dizendo que estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. A crítica de Jesus é bastante clara, ou seja, aquelas pessoas não estão atrás de Jesus Cristo porque querem viver a sua palavra, porque acreditam que ele é verdadeiramente o Messias, mas pela questão prática que Cristo realizou para junto deles. Deu-lhes de comer. E muitas vezes, infelizmente, também no nosso dia a dia, nós vemos um crescimento de uma religiosidade que busca recompensas para o tempo presente. Basta vermos o crescimento que temos de determinadas igrejas que pregam aquilo que nós chamamos a teologia da prosperidade, porque prometem que a nossa fidelidade a Deus será recompensada já aqui neste tempo presente. Então, se nós formos fiéis ao dar o dízimo, Deus nos dará ainda mais. Se nós formos fiéis, Deus nos dará tudo aquilo que nós precisamos, nos dará tudo aquilo que nós pedimos. Nós vivemos muitas vezes então uma religiosidade de um Deus que sacia as minhas vontades. Então, se eu tenho o desejo de ter uma casa própria, faço certas ações para com Deus e Deus tem que me dar a casa própria. Era um pouco daquilo que acontecia e que critica Jesus. Eles não vão ao encontro dele para crer nele, mas vão porque tiveram suas necessidades saciadas. A necessidade do pão, como hoje Jesus Cristo bem exemplifica. No entanto, ele diz que nós devemos nos esforçar não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. É interessante, ou seja, não devemos nos esforçar pelo alimento que se perde. Jesus não está dizendo aqui, é claro, que não devemos procurar saciar a nossa fome.
é uma das necessidades básicas da vida de cada um de nós e devemos trabalhar para que com o suor e o labor de nossas mãos possamos tomar o alimento de cada dia e darmos também uma vida digna para aqueles que estão dependentes de nós. Mas Cristo quer dizer que não é isso que deve ser o sentido do nosso viver, mas devemos procurar então este alimento que não perece. Ou seja, não devem procurar Cristo unicamente porque deu pão, mas devem procurar Cristo porque Ele nos conduz à vida eterna, nos conduz para junto de Deus. É por isso que Ele diz que devemos então nos esforçar para tomar o alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Alimento esse que depois nós iremos continuar ao longo desta semana, a meditação deste capítulo 6, e entenderemos que é Ele mesmo, mas alimento também que é fazer a vontade do Pai. Porque diante disso, eles questionam então o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Ele diz, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Esta é a verdadeira obra que devemos buscar realizar no nosso dia a dia, acreditar no Cristo, acreditar naquele que o Pai enviou, o Filho, para que, crendo no Filho e vivendo consequentemente os ensinamentos do Filho, nós possamos ter a vida eterna. Então nós poderíamos dizer que o Evangelho de hoje é um grande convite para que nós possamos ir ao encontro não de fazer que Deus faça as nossas vontades, que Deus supra as nossas necessidades, mas de irmos ao encontro do Filho para que dele possamos aprender o que realmente significa fazer e viver a vontade do Pai, e assim fazendo e vivendo a vontade do Pai, possamos nos esforçar para conseguir este alimento que não perece, mas que permanece, que nos conduz à vida eterna, que é o próprio Cristo. Esforcemo-nos, portanto, no nosso dia a dia, para fazermos a vontade de Deus, para cumprirmos os ensinamentos de Jesus Cristo, para vivermos aquela que é a obra de Deus, como hoje Cristo nos anuncia, dizendo que a obra de Deus é que acreditemos naquele que Ele enviou. E tomemos cuidado com uma religiosidade que fala-nos de recompensas para o mundo presente, porque a nossa recompensa não está neste mundo, mas aquele que permanece fiel ao Evangelho de Jesus Cristo terá sim a sua recompensa na vida eterna. Mas para que isso aconteça, é necessário que acreditemos naquele que o Pai enviou. Façamos então a nossa oração para esse dia. Ó Deus, vós que mostrais a luz da verdade aos que erram para que possam voltar ao bom caminho, concedei a todos os que se gloriam da vocação cristã, rejeitem o que se opõe a este nome e abracem quanto possa honrá-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Antes da nossa bênção final, gostaríamos de pedir mais uma vez as orações de cada um de vocês. Saímos em missão na última quinta-feira, pelo Rio Macauã, uma missão de 4, 5 dias. Hoje, deveríamos ter já rezado a última missa pela manhã e iniciado o nosso retorno para casa, que muito provavelmente vai concluir-se unicamente no dia de terça-feira. Então pedimos que você possa também rezar por nós para que possamos voltar sempre com as graças e as bênçãos de Deus para a cidade de Sena Madureira e aqui continuar o nosso trabalho pastoral. E pedimos então a Deus Todo-Poderoso que venha abençoar a cada um de vocês que nos acompanha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.